Boa noite, irmãos. Boa noite. Nós vamos continuar estudando o tema que nós começamos na semana passada. E eu convido os irmãos para que abram suas Bíblias na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1. Nós vimos na semana passada que a igreja organizada pelo apóstolo Paulo, quando foi a sua segunda viagem missionária, esteve na cidade de Corinto, uma cidade grande, com bastante influência e uma cidade rica, né? Economicamente portentosa. E Paulo, nós vimos, pregava na sinagoga. E aqui, irmãos, nós chegamos, então, na igreja de Coríntios, organizada e com muitos membros de diversas culturas, com muita diversidade de pensamentos e de origem. Se os irmãos lembrarem da mensagem de domingo de manhã do irmão Fábio, ele falou que o Evangelho, depois da morte de Cristo e com a organização das igrejas, o Evangelho seria levado a outras nações. Nós começamos a estudar com o irmão Fábio mesmo, o Evangelho sendo levado aos samaritanos e depois chegando até Cornélio, que era de uma outra nacionalidade. Então, nós vemos aqui, irmãos, a divulgação do Evangelho para todos os povos e todas as nações. Isso já era o plano de Deus desde o Velho Testamento. E nós vamos ver isso também. E ele levantou a bola para eu chutar nessa questão. E Coríntio, a igreja em Corinto, é exatamente esse retrato. Uma igreja composta por pessoas diferentes. Não só judeus, gregos, mas pessoas de outras nacionalidades. E vinham para a igreja trazendo, às vezes, alguns costumes, trazendo a sua tradição, trazendo... Tem que trocar. Obrigado. Obrigado. Trazendo os costumes que tinham recebido dos seus pais de outrora. Então, esse é uma figura, um retrato da igreja em Corinto. E Paulo tem essa igreja, embora com essa diversidade toda, ela é uma igreja, irmãos, local, estava trabalhando na cidade de Corinto, organizada dentro dos moldes bíblicos e composta de pessoas convertidas. É assim que tem que ser uma igreja, composta de pessoas convertidas. E Paulo falava que essa igreja tinha muitas bênçãos. E se nós lermos aqui, a partir do versículo 7, ele diz assim: de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Era uma igreja, irmãos, abençoada, com irmãos com diversidade de dons, muitos irmãos com características úteis para o desenvolvimento daquela igreja. E no versículo 8 e 9 fala:
o qual vos confirmará também até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados, para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, Deus confirma, estabelece a sua igreja, irrepreensível quanto à salvação recebida e a forma como eles receberam o Evangelho, entregando em sinceridade suas vidas a Cristo. E o Paulo faz uma citação aqui, o apóstolo Paulo, de Isaías 49, 7. Deus é fiel, irmãos. Deus não muda. É totalmente confiável, na medida do seu amor, na medida da sua misericórdia e no cumprimento de todas as suas promessas. Era uma das frases favoritas dos judeus. Deus é fiel. Os próprios judeus se esforçavam para levar uma vida cotidiana em que aparecesse a fidelidade deles nos negócios, nas transações e nos cumprimentos das obrigações que tinham, porque remetia à fidelidade de Deus e era algo que eles queriam imitar. Bom, irmãos, uma igreja como a de Corinto, como as nossas igrejas hoje, em qualquer lugar do mundo, está sujeita a termos problemas, divergências. Não é o ideal, mas é possível. E nós devemos orar, irmãos, para que nós estejamos sempre vivendo em paz uns com os outros, vivendo sob a lei do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o ideal, fazendo aquilo que Deus pediu que uma igreja fizesse. Ou seja, pregar o Evangelho, ensinar pessoas, batizar pessoas, como essa igreja fez na semana passada, e continuar fiel aos princípios e às doutrinas de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o modo ideal. Mas a igreja é formada por homens. E nós ainda, irmãos, somos pecadores. Com uma diferença. Nós somos pecadores convertidos. Não queremos pecar, não gostamos do pecado. O pecado nos entristece. Essa é a diferença. E outra, a maior de todas, que quando nós pecamos, nós temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor, que morreu por nós. Então, o modo ideal, irmãos, é que a igreja não tenha problema. Embora seja formada por pessoas salvas, muitas vezes há problemas. E no versículo 10, nós vamos ler: Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos no mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Esse versículo aponta, irmãos, para exatamente o modo ideal de uma igreja funcionar. É um apelo forte, em nome de Jesus, que não haja
divisões na igreja. Todos com o mesmo pensamento, com o mesmo sentimento, com a mesma doutrina e com o mesmo propósito de amor e com o mesmo propósito de obediência a nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo parecer significa, irmãos, o mesmo entendimento, o mesmo julgamento, a mesma avaliação sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que aprendemos. No versículo 11, nós temos a aparição daquilo que é a primeira divergência que o apóstolo Paulo vai colocar. Por quê? A respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Primeira coisa que nós vemos aqui, irmãos, Paulo vai repreender a igreja e vai dar a maneira ideal de uma igreja funcionar. E vai explicar por que não pode haver dissensões entre os irmãos. Ele fala assim claramente. O bom do apóstolo Paulo é que ele não usa meias palavras. Ele vai direto ao ponto. Ele diz: foi dito para mim, pela família de Cloé, que tem o que entre vós? Contendas. Agora eu pergunto, como encarar a família de Cloé? Era de irmãos, de pessoas fofoqueiras ou zelosas? Porque ela falou para o apóstolo Paulo várias coisas que aconteciam na igreja de Corinto. E Paulo corrigiu todas e falou de todos os temas, todos os problemas que havia naquela igreja. Irmãos, eu não quero fazer assim nenhuma especulação, porque a Bíblia também não fala. Mas nós podemos imaginar, talvez, que Cloé fosse uma viúva, uma mulher separada, ou uma mulher que não tinha um marido convertido, uma mulher que só tinha filhas e vivia sozinha. E uma coisa que talvez a gente tenha que afastar de cara é que ela não era uma pessoa fofoqueira. Ela era uma pessoa zelosa. Mas o que a Cloé notou? Ela notou que a pregação da palavra é uma. Todo mundo fala amém. Mas a prática é outra. Então não pode haver diferenças entre aquilo que nós falamos, aquilo que nós aprendemos e a prática. Vamos dizer assim, o modo ideal é que o que está na Bíblia seja praticado. Aquilo que a igreja aprende de forma correta e bíblica deve ser praticado. E Cloé, provavelmente, ela viu essa divergência entre o que era falado e o que era praticado. E pensando que ela era uma mulher, ela agiu corretamente. Vamos pensar assim.
porque ela aprendeu que uma mulher não pode falar na igreja. Se a gente for lá em 1 Coríntios 14, 34, e esse falar é ensinar, e provavelmente também esse era um outro problema que a igreja tinha. 1 Coríntios 14, 34. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Então, se ela fosse uma mulher que não tivesse marido, ou de uma família sozinha, ou até que tivesse outras pessoas, homens na sua casa, mas que não tinham a condição de falar, ela procurou o caminho certo. Ela procurou o apóstolo Paulo para falar sobre os problemas que havia na igreja, que ela tinha notado, a família também notado, que a prática se diferenciava daquilo que era ensinado. Então eu creio que essa mulher, ela foi uma mulher zelosa e procurou agir de forma correta. Como Paulo tinha orientado. Se alguma mulher tem dúvida, fale com seu marido. Procure seu marido em casa. Não é verdade? Ah, eu não tenho marido. Ah, procura minha irmã, procura o pastor, fale com o pastor. Mas não em público. Provavelmente esse era um outro problema da igreja, que nós podemos ver mais para frente, que está nos outros capítulos à frente. E o problema apontado aqui por ela era esse, da divergência, de preferência entre os irmãos. Nos versículos, irmãos, de 13 a 16, nós lemos: Desculpa. Ainda no versículo 12, eu queria levantar aqui o primeiro ponto de divergência que tinha, que era exatamente dos irmãos terem preferência de irmãos. Uns gostavam mais de uns, outros de outros. Uns gostavam de Paulo, outros gostavam de Cefas, outros gostavam de Apolo. Irmãos, muitas vezes nós não podemos e não devemos olhar para a pessoa. Nós devemos olhar para a mensagem que a pessoa traz. É esse o ponto que nós devemos olhar. E todos os irmãos que estão à frente, ou que pregam, ou que fazem algum trabalho para a igreja, devem fazer com que objetivo? Para a honra e para a glória de Deus. E para benefício da igreja. Né? Tudo que é feito por qualquer irmão que esteja à frente de qualquer trabalho, ou que não esteja à frente de trabalho nenhum, ou pelas irmãs, tudo que nós realizamos, devemos realizar para a edificação da igreja. Então não podemos fazer acepção de pessoas entre nós mesmos. Versículo 13. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Irmãos, Paulo está afastando aqui qualquer tipo de preferência. Quando ele se compara com Cristo, o que ele está dizendo?
Eu não sou nada. Eu não sou nada. Ele fala, eu fui crucificado? Não. Foram batizados em nome de Paulo? Não. Então, Paulo, em outras palavras, está falando, eu não sou nada. Então, irmãos, não podemos olhar para o homem. Porque o homem é nada. E é certo que na igreja de Corinto havia vaidade. Lendo os outros capítulos, nós vamos ver que havia vaidade. Versículos 14 a 16. Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Eu batizei também a família de Estéfanas. Além desses, não sei se batizei algum outro. Os argumentos aqui, irmãos, apresentados por Paulo, é que Cristo não está dividido em partes ou em facções. Jesus fez toda a obra completa, perfeita para a nossa redenção. Nenhum homem podia olhar para Paulo. Por quê? Porque não encontraria no apóstolo Paulo perfeição. Paulo não morreu pelos pecados de ninguém. Nenhum pregador do mundo morreu pelos pecados de ninguém. Nenhum pregador do mundo pode ser idolatrado, porque não tem perfeição nele. Seja quem quer que seja. Ninguém é batizado em nome de nenhum pregador. Paulo cita o seu nome. Alguém foi batizado em nome de Paulo? Não, porque não tem autoridade. Paulo não tem autoridade de salvar ninguém, de mudar a vida de ninguém. E outra coisa que o apóstolo Paulo toca aqui no assunto. O crente, irmãos, ele não é mais ou menos importante porque foi batizado por A ou por B. Em outras palavras, o irmão que foi batizado por Paulo era mais importante que o irmão que foi batizado por Apolo? O que vocês acham? Não. Isso não tem importância nenhuma. Aquele que batiza autorizado pela igreja. E quem batiza não faz o batizado mais importante ou mais graduado. É igual. Quem está no batismo? Pode não ter ninguém, irmãos. Mas se no teu batismo tiver essas 3 pessoas, está ótimo. Sabe quem são? Amém. E alguém que batiza, é claro. Não é verdade? Isso vem de que exemplo? Vem de onde? Vem de Jesus Cristo. Provavelmente ele foi batizado sozinho no Rio Jordão, chegou para o João, falou, eu vim ser batizado. E João falou, mas eu careço ser batizado por ti e você vem a mim? Eram primos. Tinham 6 meses, né, Fábio? Você falou isso.
E João batizou Jesus. Então teve Deus Filho sendo batizado, Deus Espírito Santo vindo em forma de pomba, e a voz doce de Deus que dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo, no qual tenho prazer. Porque é obediente. O batismo, irmãos, é um ato de obediência a Deus. E eu fico emocionado e gosto de ver irmãos que vão ao batismo. Paulo batizou, irmãos, para cumprir o mandamento de Cristo. Mas o seu chamado era pregar o evangelho e era ensinar. Ele fala que batizou poucos, mas que ele era chamado a pregar o evangelho. E entre esses poucos, irmãos, vou ressaltar aqui uma coisa, entre esses poucos estava mais um homem aqui que apareceu. Ele batizou Gaio. Ele falou que batizou Gaio, não falou? Batizei, senão a Crispo e Gaio. E em Atos 18, 17, eu estou com um problema com esse microfone aqui, porque quando eu olho aqui, mas Atos 18, 17, isso não vai fazer problema. Não vai fazer eu parar de falar. Atos 18, 17 fala assim: então, peraí, acho que eu marquei errado aqui. Atos 18, 17. Então expulsou os gregos. Então todos os gregos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e feriram diante do tribunal. Acho que eu marquei errado, irmãos. Aqui é o capítulo de Atos 18, 17, do batismo de Gaio. Eu não vou achar ele agora aqui. Desculpa. Crispo. Corinto. Desculpa. De novo. Atos 18, 8. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Quem foi batizado aqui? Crispo. O que ele era? Principal da sinagoga. Então ele se batizou porque ele se converteu a Jesus Cristo. Porque Paulo pregava na sinagoga. Bom, um daqueles líderes se batizou. Aí teve outro líder. Vocês lembram quem era o outro líder que eu falei na semana passada? Sóstenes. O que aconteceu com Sóstenes? Também se converteu. E ajudou Paulo a escrever a carta aos Coríntios. O primeiro versículo de Coríntios, capítulo 1, fala: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Então, o poder do Evangelho é uma coisa maravilhosa. Ele chega aos corações dos homens.
E Paulo dava muita importância a pregar o evangelho. Mais importância a pregar do que a batizar. Está correto. E continuando, irmãos, no versículo, voltando lá para 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 16, diz assim: e também a família de Estéfanas, e além desses, não sei se batizei algum outro. Aqui, irmãos, o apóstolo, você pode perceber que a importância dele estava em ensinar e em pregar o evangelho, e não quantas pessoas batizou e quem batizou. E agora, irmãos, com essa ideia na nossa mente, eu gostaria de passar para o capítulo 3. Que com o que em mente? Que nós não devemos fazer acepção de pessoas na igreja, que nós não devemos ter preferências entre nós e que nós devemos olhar para a palavra e não para quem traz a palavra. É aí que deve residir a nossa maior atenção. Então, agora eu peço aos irmãos que a gente comece a nos transportar para o capítulo 3 de 1 Coríntios. Então, aqui eu vou até mudar, pegar outra. Antes de até começar no capítulo 3, eu gostaria de ler, irmãos, vamos direto, 1 Coríntios capítulo 3, versículos 3 a 8. Que aqui está o link para o assunto que nós vamos falar. E diz o seguinte: por que ainda sois carnais? Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois, quem é Paulo? E quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Paulo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Irmãos, isso aqui é o símbolo de um trabalho em conjunto. E a forma mais simples, que nós trabalhamos em harmonia. Como numa lavoura. O exemplo mais simples. Alguém planta, outro rega. Mas quem faz crescer a planta?
Deus. A parte principal é Deus, que faz nascer e crescer. A nossa parte é plantar e colher. E pode ser feito por pessoas diferentes. E tudo para a edificação da igreja. Então, quem vai nos recompensar? Quem vai nos recompensar é Deus. É o que fala aqui. O que planta é um, o que rega é outro, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o quê? O seu trabalho. Na semana que vem, esse é o link que nós vamos fazer. Nós vamos ver que tipo de trabalho nós oferecemos a Deus. Que tipo de trabalho e com que espírito nós nos achegamos a Deus. E o espírito que nós devemos nos achegar é sempre aquele que edifica a igreja, que obedece a Cristo e que exalta Deus sobre todas as coisas. Mas nós vamos ter uma palavra de oração para encerrar o nosso culto essa noite. Nosso Pai, nos ajude a compreendermos a Tua palavra, sermos edificados por ela, nos ajude a andarmos na Tua verdade, nos ajude como igreja a Te agradarmos, a fazermos todas as coisas para a honra e glória do Teu nome e para a edificação do Teu corpo, do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a igreja local, que é a Tua igreja, Senhor, que nós possamos fazer as coisas que sejam para o bem da Tua causa. Tudo aquilo que seja para dignificar e glorificar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome dele é que nós oramos. Amém. Então, nós estamos encerrados, irmãos.